Irmãos, nesta manhã, nós vamos trazer uma mensagem, fala sobre livramento. Quem já teve livramento de Deus aqui? Olha aí, ó. Misericórdia. Então, eu quero que você vá comigo no livro de Daniel, capítulo 3. E no versículo 6. Você acabou de louvar o hino e falar assim: o medo não vai me parar. Agora nós vamos ver se essa palavra realmente é na tua vida. O medo não vai me parar. A gente canta, né? O medo não vai me parar. Então vamos lá. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. O rei mandou fazer uma estátua de ouro enorme. E aí ele falou assim: quando tocar todos os instrumentos, você vai ter que adorar a estátua. Eu vou passar um vídeo e depois o pastor volta. Presta atenção nesse vídeo, para a glória de Deus. Daniel, capítulo 3. A estátua de ouro. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois, ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores a província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar?
Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva. Mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Glória a Deus. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre livramentos em sua vida. Os amigos de Daniel, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por experiências difíceis, mas gloriosas. O capítulo 3 de Daniel, ele conta que rei Nabucodonosor construiu uma enorme estátua. Você acabou de ver. Uma estátua de ouro com a imagem dele. Aí teve o dia da inauguração. E foi colocado um edito: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas.
e eles não se curvaram para adorar a estátua. E aí provocou uma grande ira do rei. O rei ficou irado. E os astrólogos, os feiticeiros, imediatamente acusaram: olha, os 3 judeus, eles não se prostraram diante da tua estátua. E o edito é que eles devem morrer. Eles devem ir para uma fornalha ardente. Então o rei ficou com muita raiva e determinou: jogue os meninos lá. E ele ficou com tanta raiva que ele falou: aumenta as chamas em 7 vezes. E os próprios guardas que jogaram eles lá morreram, porque o fogo foi muito forte. Aí começa a nossa história hoje. O medo não vai me parar. Ah, é? Eu te pergunto, a primeira coisa: você acredita nisso que você acabou de assistir? Sim ou não? Se você acredita nisso, verdadeiramente, você tem que entender que é o mesmo Deus. O nosso Deus, ele não muda, ele é imutável. O mesmo Deus que operou na vida de Daniel é o mesmo Deus que opera em nossas vidas hoje. É o mesmo, ele não muda. Então você tem que entender que quando você é atirado na fornalha em chamas, e quando nós prestamos cultos a Deus, ele nos guarda. Vamos lá em Daniel 3, 17 e 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Oh, glória! Então vamos lá, a primeira coisa: você acordou de manhã, você veio para a igreja para prestar culto. A quem? Ao Deus poderoso. Não é ao pastor Nelson, não é a homem, mas é a Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Então a primeira coisa que você precisa entender: você está prestando culto a um Deus invisível, que você não vê, ao Filho, Jesus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, a um Deus que você não vê, o Filho, e ele está no céu, e o Espírito Santo está na terra, mas você não vê o Espírito Santo. Ele está aqui, mas você está vendo ele? Mas você tem certeza que ele está aqui, porque você está prestando culto a ele. Então você tem que entender a primeira coisa: Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem vai operar na tua vida é o próprio Deus. Quem operou na vida de Daniel, dos amigos de Daniel? O próprio Deus. Mas eles tiveram coragem e não se prostraram à imagem de Nabucodonosor. O que eu te pergunto nessa manhã é: você tem se prostrado a Nabucodonosor? Você tem se prostrado às dificuldades? Porque eles tiveram uma decisão. Você tem que tomar uma decisão na tua vida. Eles sabiam que seriam lançados no fogo, ou não? Porque tinha um edito, já tinha uma história: se você não se prostrar, você vai morrer. Eu te pergunto nessa manhã: você morreria pelo teu Deus? Você tem coragem de morrer pelo Senhor? Você tem coragem de falar: Senhor, eu creio em ti, porque se o Senhor quiser me livrar, o Senhor vai me livrar. Isso chama-se fé. Que fé que eles tiveram, irmãos? Eles não ficaram envergonhados. Você se envergonha do teu Deus? Presta atenção. Quando você começa a querer pedir coisas para Deus, quando você começa a pedir livramento para Deus, Deus está olhando se você verdadeiramente o honra. Você honra o teu Deus onde você anda? Você honra o teu Deus? Na quinta-feira, a Débora trouxe uma palavra maravilhosa falando sobre a sarça ardente. Quando nós estamos na igreja, a nossa sarça está acesa.
O fogo está aceso. E quando nós saímos daqui, o fogo continua aceso? Você continua crendo no teu Deus? Você continua adorando o teu Deus? Você continua falando que o teu Deus é bom? Como é que você fala que o teu Deus é bom? Pelo teu testemunho. Não é pela boca. Muita gente fala pela boca, mas não dá exemplo. As pessoas não querem saber o que você fala, elas querem saber o que você faz. O maior exemplo de Daniel foi entrar naquela fornalha. Porque o próprio rei, quando saiu, falou: a partir de hoje, se alguém falar mal do Deus de Daniel, vai ser estraçalhado. Eu quero que você entenda uma coisa importante. As lutas que você tem na tua vida vêm com livramentos. E os livramentos são testemunhos, para que todos vejam o Deus que opera na tua casa. O Deus que opera na tua vida. E aí você pode falar verdadeiramente: o medo não vai me parar. Porque não adianta você louvar. Você está entendendo o que você está fazendo? Nós estamos fazendo? A gente louva, o medo não vai me parar. Então você tem que parar com esse medo. Não tenha medo de ser diferente. Se todo mundo está indo para um lado, e o teu Deus quer que você vá para o outro lado, não tenha medo. Vá para o lado que Deus quer que você vá. Não tenha medo de falar a verdade, quando a maioria das pessoas falam mentira. Não tenha medo de ser você. Não tenha medo, porque quem vai te honrar, quem vai te dar o livramento é o Deus. Deus nos ensina que mesmo que o homem faça mal, Ele se coloca ao lado da gente para nos livrar. Deus, quem estava na fornalha? Quando Nabucodonosor olhou, tinha 3 jovens. Quando ele olhou, tinha 4. É o próprio anjo do Senhor te guardando. É o próprio anjo do Senhor tocando em você. Você ouve testemunhos, irmão? Nós ouvimos testemunhos maravilhosos da semana. Eu e o Rubinei estamos lá na rádio. E o irmão dando testemunho de que ele quase morreu num acidente, numa tentativa de roubo. Mas Deus preparou tudo, foi para o melhor hospital, estavam os melhores médicos lá de plantão, não era nem para o médico estar lá, e ele foi salvo por quê? Porque o próprio Deus preparou. Eu quero que você entenda numa coisa: o Senhor, o teu Deus, Ele prepara tudo a teu favor. Coloca aí Daniel 23, 24, 25. Aí é quando vem o livramento. Você está numa situação difícil. Momentos difíceis na minha vida e na tua vida. Deus pediu para eu pregar sobre isso, para dar livramento sobre a igreja. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses, que na verdade é o filho de Deus. Então você tem que entender o seguinte: o Senhor, quando você é fiel a Ele, Ele permanece sempre fiel a você. Os amigos de Daniel, estava lá o próprio Filho de Deus, andando com ele na fornalha, aleluia. E ele estava lá, os 3, o Filho de Deus. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. O nosso Deus vai atravessar o fogo com a gente. O nosso Deus, o nosso Senhor, vai atravessar o fogo com você. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele, quando você adora Ele em espírito e em verdade, quando você clama, a terra clama, 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 o próprio Deus vem. Irmãos, eu já falei isso. Nós temos 8 bilhões de pessoas na terra. 8 bilhões de pessoas na terra. Por que Deus vai ouvir a tua oração? Você acha que Deus ouve a oração de todo mundo? Ou responde a oração de todo mundo? Nós precisamos entender em nome de Jesus que a fé tem que ser racional. A fé tem que ser inteligente.
pessoas que só buscam a Deus quando estão em dificuldade, pessoas que não têm relacionamento com Deus, elas só querem um Deus que resolve problemas. E acha que vai para o céu, todo mundo acha que vai para o céu. Morreu, vai para o céu. Não vai, irmãos. Nós que estamos aqui adorando, clamando, pedindo, Senhor, tenha misericórdia. A gente fica, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu quero entrar lá. E as pessoas aí do nada, irmão. Artista, vai para o céu, vai cantar no céu. Vai, hoje vai. Você pensa que é fácil entrar no céu? A Bíblia diz que é uma portinha estreita. Uma porta estreita. Que muitos que adoram, que falam que adoram a Deus. A Bíblia diz que o Senhor vai falar, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Irmãos, nós não podemos ficar com essa visão que entrar no céu é fácil, porque não é fácil. É muito difícil. Só o Senhor sabe aqueles que vão entrar na presença dEle. Você sabe o que é o céu? Você já viu na palavra o que é o céu? É um lugar santo. É um lugar poderoso. Nós temos que ser dignos de entrar no céu. Não é qualquer um que entra lá não, irmãos. Nós temos que mostrar para o Senhor, Senhor, pela minha vida, pela ação e pelo amor de Jesus Cristo, porque eu confesso Jesus como meu único e legítimo Salvador. Eu tenho uma vida na tua presença, eu sou pecador, mas eu peço perdão dos meus pecados, e você vai cada dia buscando esse bilhete para entrar no céu. Presta atenção, você é inteligente. Você é inteligente. Vai ter um show qualquer aqui no Brasil. Vamos colocar um artista famoso aí, um show. Presta atenção, que Deus me deu isso agora. Vai ter um show. Vamos falar de quem canta de verdade. Vai ter um show de Elton John, por exemplo. Um show no Brasil. Show. Você chega na portaria do lugar lá, do estádio, e fala assim, meu nome é Nelson, eu quero entrar no show. O que o cara fala para você? Tá doido? Cadê o bilhete? Você pagou a entrada? Você vai lá assistir um jogo de futebol, Copa do Mundo, final, Argentina e França. Você chega lá e fala assim, quero entrar aí no jogo. Por que no céu é diferente? Você acha que você vai chegar na porta do céu e falar assim, meu nome é Zé, quero entrar aí. O anjo vai olhar para você e falar assim, está louco? É só uma questão de inteligência. O que você fez? O que você tem feito para ter a atribuição para entrar no céu? É isso que nós temos que entender. Porque às vezes a pessoa é desavisada. Ou ela não quer entender. Por que eu tenho que estar na presença de Deus? Por que eu tenho que clamar ao Senhor? Por quê? Porque é assim que você vai. É assim que você vai prosseguir. É assim que você vai evoluir. É assim que você vai estar na presença de Deus. É assim que o Senhor vai fazer você entrar na presença dEle e nos astros dEle. A fornalha, ela vem para crente e não crente. Então, esse negócio de pregar que crente tem... Não, irmãos, nós não somos melhor que ninguém. A diferença é que nós temos o Deus que nos está com a gente na fornalha. O povo do mundo não tem Deus na fornalha. Nós temos. Por isso que você tem que orar por teu filho, por tua filha, pela tua família que não tem Deus. Porque através da tua oração, Deus vai lá e dá um conforto. Porque a tua oração chega lá. Lá naquela pessoa que não quer saber de Deus. A tua oração, porque você conhece o Senhor. E o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Está na palavra. Amém?
Agora, você tem certeza que Deus está com você? Tem um bicho aqui. Tem certeza? Mateus 28, 20. Olha só agora, Jesus falando, Meg. Olha só. Jesus falando comigo e com você. Quero mandar um abraço para o Ivan Gomes, mandar um abraço para o Igor, que está assistindo lá nos Estados Unidos. Quadrilha, Deus abençoe vocês, eu amo vocês. Vamos lá, ó. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vem cá, Rubinei. Rubinei é Jesus, tá? Rubinei é Jesus. Ok? Rubinei é Jesus. Jesus, o Espírito Santo. Está representando aqui o Espírito Santo, ok? Beleza? Vem cá, Zé Carlos Martins, vem cá, Zé Carlos. Hoje é seu dia, Zé Carlos Martins. É, porque aí teu filho vai ver lá na internet. Glória a Deus. Aí, tá aqui. O Martins está lá orando. Oh, Jesus, abençoa meu filho, abençoa, Senhor. Mas ele não está vendo, ele está aqui cumprimentando, mas ele não está vendo, você não está vendo nada, né? Tá vendo? Aí, ele vai trabalhar. O Espírito Santo vai atrás, vai trabalhar, vai, anda. Vai para qualquer lugar aí, se você quiser. O Espírito Santo vai atrás, vai, Espírito Santo. Olha, está trabalhando, o Espírito Santo está lá, ó. Olha, e a mosca está aí perturbando. Olha lá. Ele está ali, ó. Ele está guardando. Ele está operando. O Espírito Santo está ali, ele está orando, o Espírito Santo está do lado, ele está clamando, o Espírito Santo está do lado. Todos os dias da tua vida, ele está te guardando. Todos os dias da tua vida. Você tem um jeito suado. Amém, igreja? O que eu quero que você entenda? Você está lá orando. A Bíblia diz: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quando é sempre, igreja. O Senhor estará sempre com vocês, até conosco, até o fim dos tempos. Se você está numa boa, Ele está com você. Se você está numa má, Ele está com você. Se você vai casar, Ele está com você. Se você teve filho, Ele está com você. Se você está no hospital, Ele está com você. Se você está comemorando aniversário, Ele está com você. Se você está orando, Ele está com você. Se você está fazendo academia, Ele está com você. Se você está lavando louça, Ele está lá com você. Se você está arrumando a cama, Ele está com você. O que você faz, o Espírito Santo de Deus está com você. Você está no carro dirigindo, Ele está com você. Por que o inimigo quer tirar a paz de você? Porque ele sabe que o Espírito de Deus está com você, igreja. Então você não pode entrar no jogo do inimigo. Você não pode entrar no campo do inimigo. Daniel falou: eu entro lá na fornalha. Se o meu Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. Se Ele não quiser, Ele não vai me salvar. Mas a Ele toda a honra e toda a glória. O que nós hoje em dia estamos aprendendo? Muitos aí pregando que você dá ordem para Deus, você determina. Quem determina? Você determina alguma coisa? Determinando a tua esposa, ela fala, vai lavar a louça lá, e você tem que ir. Aí você fala assim: Jesus, tem misericórdia. Não é verdade? Aí você vem falar para mim que você vai determinar a Deus. Você nem a sua esposa você determina nada. Não é verdade? Entendeu o que eu estou falando? E aí, essa questão do medo. Isaías 43, 2. Agora, irmãos. Agora. Isaías 43, 2. Presta atenção. Porque ele está falando uma coisa, é um segredo aqui. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não será queimado. As chamas não o deixarão em brasas. Aqui é interessante. Observe, irmão. Observe que a Bíblia diz: se você atravessar, ela diz isso? Não.
Ela diz quando. Significa que nós vamos ter que passar. Presta atenção nisso. A Bíblia não diz caso, se, né? Se, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Esse atravessar as águas pode ser várias situações. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Cada um de nós, igreja, passamos por alguma dificuldade. Por algum quando. Eu não sei qual é o teu quando. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é a tua luta. O que eu sei é que Deus estará com você. O que eu sei é que o Senhor vai estar com você. O que eu sei é que você pode falar com Ele. O que eu sei é que você pode adorá-lo. O que eu sei é que você pode levantar os teus braços e dizer: Senhor, eu estou contigo. Esteja comigo. O que eu sei é que você pode falar: Senhor, perdoa meus pecados. O que eu sei é que você pode falar: Senhor, derrama sobre mim da tua glória. O que eu sei é que você pode falar: Senhor, derrama sobre a minha casa, sobre a minha família, das bênçãos que vêm do céu. O que eu sei é que você pode se humilhar na presença de Deus, porque Ele vai te levantar, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia.